Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 6. Quem comer desse pão viverá para sempre. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito ainda no canal, aproveite e se inscreva agora. Eu sou o pastor João Neres e estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada todos os dias, segunda a sexta, às 17 horas um capítulo, 19 horas também mais um capítulo, e vamos ler a Bíblia toda em nome de Jesus. Começando com o Evangelho de João, hoje o capítulo de número 6. Olha aí, que maravilha. João, capítulo 6. Estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Quem comer desse pão viverá para sempre. Aleluia. João 6:1. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, Isso aí, vamos lá. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ou seja, a multidão estava interessada no milagre. Como diz o ditado, venha a nós e o vosso reino nasce. O povo gosta de milagre. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. No último capítulo, nós vimos que Jesus estava descendo de uma festa, ou para uma festa, e curou o paralítico de Betesda. Da mesma forma, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus estava ali mais uma vez em festas. Então Jesus levantou os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros ou 200 denários de pão não lhes bastaria para que cada um deles comesse um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia! 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Para tantos, né? A multidão é grande, Senhor. Disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000, ou seja, cada homem representando aí a sua família. Então, só homens, fora mulheres e crianças, 5.000 ou quase 5.000 pessoas. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quando eles queriam. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços, ou 12 cestos, dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que tinham comido. Ou seja, todos se saciaram e ainda sobraram 12 cestos. Por que 12? Um cesto para cada apóstolo continuar distribuindo pão. A nossa missão como igreja, como pastor, é distribuir pão para as multidões. Vendo, pois, e é o pão da vida, não estou falando de pão apenas da ação social, mas de um pão muito maior, né, que é o pão da vida. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Veja que interessante. Jesus se retirou para o monte porque eles queriam que Jesus se tornasse rei. Queria que Jesus entrasse para a política, né? E Jesus disse: eu vim para outra coisa, né? Tem pessoas específicas que Deus separa para servir na política. Nós sabemos muito bem disso. Não era o caso de Jesus. Acho que não é meu caso também, nem de muitos que têm um ministério específico, né?
E Jesus então se escondeu, porque eles vieram procurá-lo para fazer um rei, para é, torná-lo rei. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. E, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé dele. Jesus continuava orando. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco e temeram. Não perceberam que era o Senhor que estava ali, né? Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Muitas vezes Jesus está pertinho, em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio aos problemas, e nós não discernimos a sua presença. Ele disse: Não temas, que sou eu. Glória a Deus. Vamos lá. 21. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Se queremos que o barco chegue à terra, devemos deixar que Jesus embarque e conduza a nossa embarcação ao porto seguro. Eita, Jesus, o 22 cortou aqui. No dia seguinte, a multidão que havia do outro lado. Deixa eu abrir aqui, tá? João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e Jesus não entrara com os seus discípulos. Deixa eu abrir aqui o restante do versículo. Eita, Jesus, João, capítulo 6, versículo 22. Um barquinho que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Aí o 23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor Jesus dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, que é cidade de Naum, em busca de Jesus. Foram em busca de Jesus. Ou seja, é interessante, as multidões, é claro que elas queriam um milagre, queriam a bênção, queriam a multiplicação dos pães, queriam também o, digamos assim, a cesta básica, o social, né? O alimento, a sobrevivência. Mas a presença de Jesus também atraía essas multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Onde Jesus está, os enfermos, os endemoniados, as pessoas em geral são atraídas. Os únicos que não atraem Jesus são os sabichões, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Esses espantam Jesus e querem até matá-lo só porque ele curou no dia de sábado. E, achando-o do outro lado do mar, a multidão, disseram: Rabi, quando chegaste aqui, ou seja, a gente está te procurando, não deixa a gente sozinho, não. Não deixa a gente sem milagre. Como é que você chegou aqui? Veio andando sobre as águas. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Isso é verdade. Tem gente que só vai para a igreja, só quer os benefícios, só quer os milagres e não quer entregar sua vida a Jesus. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Ou seja, o povo não sabia muita coisa. Eles estavam vendo pela primeira vez um homem como Jesus. Eles nem profeta tinham nessa época mais. Apareceu João Batista, eles ficaram empolgados. Eles só viam as histórias, né? E Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creais naquele que eu envio. Ou seja, creia que eu sou o Messias, creia que eu sou o enviado, creia que eu sou o Cristo.
e vocês estarão fazendo a obra de Deus. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Olha só que afronta, né? Eles queriam que Jesus fizesse algum sinal, descer fogo do céu, e Jesus vai dar uma resposta para eles, né? Jesus vai explicar para eles que não é bem assim. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus a comeu o pão do céu. Eles não estão errados, tá? No Salmo diz isso aí, que o maná, e eu oro várias vezes na oração da noite, que eu uso esse texto, do maná, realmente a Bíblia chama de pão do céu, ou pão dos anjos. Mas Jesus vai explicar para eles alguma coisa. Ó. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, não é que Moisés não tenha dado, é que aquele pão do céu nem se compara com esse pão do céu que eu vou dar para vocês. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Ou seja, sou eu, o Filho do Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu. Disseram-lhe, pois, dá-nos sempre desse pão, como aquela mulher, né? Sempre me dá dessa água para que eu não venha mais tornar ao poço. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Independente da sua situação de pecador, Jesus diz, aquele que vem a mim, pode vir, é de onde vem a frase, né? Venha como estás. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Olha aí, senhores calvinistas, o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas seja salvo no último dia. É isso aí. 40. Porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, sempre os fariseus, sempre os mestres da lei. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. O pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. Eita glória! E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, ele disse que desceu do céu? Que história é essa, né? O incrédulo é cheio de perguntas. E respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Faça alguma coisa além de murmurar, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Aquele maná do deserto era apenas uma réplica. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ou seja, não era o pão da vida. Era uma subsistência, era um milagre momentâneo. Mas eu sou o pão da vida. Eles comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Ou seja, aquele que comer viverá para sempre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der
é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Né? Por isso, na ceia, nós celebramos o corpo e o sangue do Senhor, pão e o vinho. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? O religioso tem muitas perguntas. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer desse pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum, cidade de Naum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso. Quem pode ouvir? Aqui alguns vão desistir, porque comer a carne, beber o sangue, não. Eles não entenderam, né? O simbolismo. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se vocês soubessem onde eu estava, que glória eu tinha com o Pai, aí vocês iam se escandalizar mesmo. O Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio, quem eram os que não criam? E quem era o que o havia de entregar? Judas Iscariotes. Ele já sabia desde o começo. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se meu Pai não lhe for, se por meu Pai não lhe for concedido. 666, que versículo esquisito, né? João 6,66. Desde então, é o número da besta. Muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Tinha que ser no 6 mesmo. 6,66. Tornaram para trás, ou seja, se desviaram e não andavam mais com ele. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Discípulos aqui não eram os 12, tá? Discípulos tinha vários, tá, gente? Pessoal, quantos discípulos Jesus teve? 12? Não. Jesus teve 12 apóstolos. Discípulos eram muitos, né? Quando Jesus foi assunto ao céu, tinha 500, mais ou menos. Aí Jesus disse: quereis também retirar-vos? Onde eu estou? Aqui. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia. Pedro às vezes errava, mas às vezes acertava em cheio, né? Só tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? É isso? Eu não escolhi os 12? E um de vós é um diabolos. Um de vocês é um diabo. Jesus passou a noite orando para escolher 12. E dos 12, a metade era problemático. Um era incrédulo, Tomé. Outro não conhecia, Felipe. Estou há tanto tempo convosco que não me conhece, Felipe. Né? Um traiu, Judas. Outro negou. E 2, filho do trovão, queriam que descesse fogo do céu para matar todo mundo. Ô Jesus, a metade. Imagina, se a igreja de Jesus tinha problema, imagine se a nossa não terá. Né? Muita gente querendo ser melhor do que Jesus. 71, para acabar. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Sendo um dos 12. E aqui, então, nós
concluímos a live de hoje. Glória a Deus por isso. Quem comer desse pão viverá para sempre. Vamos ler a Bíblia toda. Próximo capítulo, capítulo 7. Deus abençoe a todos e paz seja convosco. Aleluia.